experimentos caseiros, coisa que o professor pode fazer em sala, levar para a sala de aula de custo baixíssimo para apresentar coisas interessantes ao aluno e despertá-lo, ser um outdoor do que é a ciência para o aluno. Bom, mas aí nós vamos sair da sala de aula, vamos para o planeta e depois vamos tirar os alunos da sala de aula para ver o planeta. Bom, nós vamos continuar o nosso projeto agora com a geografia, né, Roberto? Agora não que não tivesse saído, né? Porque quando o professor Mazei fala sobre os processos químicos, fenômenos químicos, isso é fundamental para a gente entender o processo de erosão glacial. Já é quase interdisciplnar desde o início esse projeto. Exatamente. Mas falando de erosão... Falando de erosão, ele usa a glacial, mas não é a única, né? É interessante que esse documentário dá um belo mote para a gente discutir a produção do relevo e não o gelo em si apenas, né? Então a gente sabe que tem as forças internas, tectonismo, vulcanismo, movimento de placa, e tem os agentes externos que são esculpidores, que são modeladores, né, que lapidam essas formas. Essa superfície plástica do planeta. Exatamente, que vem construindo. Um deles é o vento, está aqui no deserto dos Estados Unidos, uma foto que mostra isso. A água, não só como gelo, mas aqui aparece como o mar, a erosão marinha, também esculpe, também modela. O rio, que a gente chama de erosão fluvial, aqui aparecem, né, umas formas que a gente chama de marmitas. E de uma outra imagem que é de um fiord, que é uma... Eu sei o que você fez no inverno, na glaciação passada. Exatamente, é um testemunho quase, uma forma que guarda exatamente o resultado de processos anteriores. O vídeo faz isso, né? O documentário faz isso. Ele faz duas coisas, ele pega e a partir da forma busca reconstituir o processo, ou então ele vai lá e mostra no momento o processo. Aqui, lá no hemisfério norte, próximo ao polo, só que não só aqui. Né? Em momentos de glaciação, nós aqui no Brasil temos no nosso território, em Itu, no estado de São Paulo, temos um parque que mostra que a glaciação produziu formas também pelo Brasil. É verdade. Né? É legal porque a gente está tendo um diálogo mesmo, um diálogo entre como estudar o gelo, como estudar microscopicamente ou atomicamente essa questão e depois como estudar isso em larga escala no planeta, né? E falando de larga escala, a gente precisa entender como isso ocorre no tempo, né, Roberto? Exatamente. Esse é um problema que parece que não é um grande problema, mas é. Porque significa a gente, mais do que entender na matemática, perceber, né, como é que funciona isso. 4,5 bilhões de anos, a Terra vem sendo construída por ela mesma e também um pouco por nós, e nosso tempo de vida é muito curto. Se a gente pegar a era geológica mais recente, né, o Quaternário, são quase 2 milhões de anos, 1,8 milhões de anos, né, que está aí para trás. E só esse período já é um período riquíssimo para a gente estudar pela quantidade de processos dinâmicos de produção desse relevo. Inclusive, né? Uma glaciação. Inclusive uma glaciação, que não é a única. Porque né? Se a gente for olhar ao longo da história do planeta, a gente está colocando em destaque períodos, são 5 períodos. Que aqui a gente está falando de longos termos, né, um longo tempo, e todos esses processos e as divisões desse processo. É um jeito de trabalhar dinamicamente as eras geológicas, porque esse é um problema da química também, um problema da geografia, um problema das disciplinas, ficar memorizando muitas vezes uma sequência enfadonha, não é, que não tem significado, ao passo que você pode dar significado mostrando as características, afinal de contas o próprio planeta está contando a sua história através da sua geologia. E a gente pode fazer bem mais do que isso, nós podemos tirar os alunos de dentro da sala de aula e fazer uma observação fora desse planeta dinâmico em transformação. O documentário, ele tem esse lado que eu acho bem bacana. O apresentador, ele é também um pesquisador que vai aos lugares. Sim. Isso é um resgate de uma forma de se pensar, de produzir ciência, produzir conhecimento, que eu acho que é fantástico. Vai para além de ficar sentado numa cadeira, ouvindo e escrevendo. Não. E quando você diz que tem uma interdisciplinaridade, na verdade a natureza está aí. Né? Nós que com os nossos conhecimentos vemos de uma maneira ou de outra, mas quando a gente vai a campo, isso salta aos olhos. É verdade. Né? E vocês foram a uma localidade que fica no estado do Rio de Janeiro, fica é isso? No norte do estado, litoral norte do estado do Rio de Janeiro, na verdade, na saída do Rio Paraíba do Sul, e ali tem uma cidade que é Atafona. E vocês foram até Atafona,
E levaram os até a alunos, Atafona, né? Com os alunos. Não fomos com o objetivo de ilustrar alguma coisa da aula, mas exatamente aquilo que estava conversando contigo. Nós fomos para observar e ver que questões, né? O que é esse ambiente, o que é essa forma, o que esses processos me fazem pensar, me fazem questionar, me fazem querer pesquisar. Tem até uns depoimentos aí, Exatamente. né? E Depoimento interessante, de um Valmir, que a aluno. gente também procurou, e é bacana que o professor faça isso, nós não temos geleiras aqui no Brasil, né? Então nós discutimos, poxa, o que a gente pode fazer de bacana para que nós possamos tocar nesse assunto, né? Em coisas que sejam na área. O professor pode fazer isso em outros lugares do país também, né? Forte. No caso de Atafona, nós temos o mar avançando sobre a cidade. Então tem um processo de erosão marinha que está acontecendo de maneira muito forte e causando alguns prejuízos, causando alguns impactos para a ocupação humana que fazem com que, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro estejam lá pesquisando o que aconteceu. Certo. Agora, tem uma questão que é o ponto de Atafona. O que é Atafona? A saída de um grande rio que é o Paraíba do Sul e o contato disso com o mar. Então tem ali o processo a ação do rio, a ação dos ventos, a ação do mar na produção desse relevo. Então isso que nós vamos observar e vamos ver como é que esses três agentes se combinam, eles Existem negociam. várias hipóteses, naturalmente, mas o mais interessante de tudo isso é levar o aluno para fora da sala de aula, ver esse tipo de manifestação e não se precipitar, quer dizer, não explicar definitivamente o que está acontecendo. A ideia aqui é de fazer uma investigação, que é a investigação que a gente fez desde o início desse projeto. Sim. Começar com o experimento, entender como é que acontece... Aguçar a curiosidade, né, Valmir, do aluno, Exato, né? trabalhar molecularmente os modelos, depois entender como é que isso acontece no planeta, como esses agentes erosivos trabalharam não só o gelo, mas os outros agentes, levar os alunos para verem transformações ambientais que não necessariamente são decorrentes da diminuição das geleiras, etc, etc, e depois fazer uma produção com eles. Você trouxe uma produção, mostra pra gente, mas E é importante frisar, Valmir, que nessa produção que foi um relatório, eu procurei não dar respostas, nem ver a opinião do aluno sobre o assunto, né? E isso também serviu como avaliação do trabalho. Claro. Porque eu procurei, no bimestre, normalmente eu faço assim como avaliação. Nós temos uma prova e temos um teste. Eu fiz com que o relatório valesse metade, 50% da nota do teste foi atribuída ao relatório, o que deu um grau de importância bacana, né? E aí foram vários relatórios, eu trouxe 2 aqui para mostrar. Eles fizeram textos, eles próprios, Valmir, tiraram fotos, né? E tiraram suas próprias conclusões, mapas, pesquisaram na internet. Fizeram entrevista durante o campo. Né? Lá no site nós vamos colocar como material entrevistas que nós fizemos com moradores, com pessoas de lá, os próprios alunos fizeram perguntas. Vamos ver o outro para ver só alguns detalhes. Outro relatório, imagens. esse aqui ficou com fotos coloridas, ficou bem bacana, não sei se consegue passar aqui, não é? Consegue, pode ir mostrando para a gente. E aqui a parte introdutória. Esse aqui é bacana pela riqueza das fotos que ele fez, olha. O que eu acho muito legal num projeto como esse é que os alunos podem primeiro ver um experimento simples. Depois o professor de química vai estudar a questão de maneira molecular, vai entender ali microscopicamente o que está acontecendo. O professor de geografia já utiliza esse conhecimento para estudar erosão. E depois disso, os alunos podem sair junto com os seus professores para fazerem um trabalho de campo. Eu acho isso maravilhoso. Registrar, guardar, esse material é importantíssimo, serve de referência para o futuro. Outras atividades dessa natureza são baseadas nas atividades que vocês fizeram antes. E nós queremos agradecer o Instituto Federal de Educação de Campos, né? Campos de Goytacazes. De Campos de Goytacazes, que deu todo o suporte, os alunos, etc. Foi muito importante ter esse material aqui que está à disposição dos professores. Agora, vamos olhar mais de perto o que está acontecendo com o nosso experimento de Tyndall. No século XXI, estamos refazendo um experimento tão importante. Vamos chamar o MacGyver para mostrar detalhes aqui. Vamos lá. Olha só.
Já atravessou bastante, e a ideia é que atravesse totalmente. E bacana é que, como magia, depois o gelo vai ficar inteiro. Magia. Né? É uma magia explicada, né? É verdade. É uma magia que a gente consegue entender. E explicar através dos nossos gráficos. E né? eu acho essa é uma coisa muito bonita. Esta magia é uma magia que está no livro didático, explicada direitinho, mas o aluno não vê. E aí, quando você faz, você mostra que é a verdade. magia é sinônimo de encantamento, né, Valmir? Exato. Esse é um encantamento Verdade. que a ciência faz. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês e o projeto maravilhoso que vocês trouxeram hoje. Obrigado. Muito bem, professores. Viram que projeto interessante? Viram como é possível fazer um trabalho de campo bem orientado? Pois bem, os segredos para vocês realizarem esse projeto não estão nas geleiras, estão na página da TV Escola, na internet. Entrem no site e aproveitem os materiais que colocamos lá à disposição. Vocês encontrarão a ficha de atividades e os recursos visuais usados aqui no programa. E também encontrarão os aplicativos para tablet que o Ministério da Educação está desenvolvendo. O aplicativo da TV Escola, por exemplo, já possui muito material interessante, livros, vídeos e muita coisa boa. Não percam essas oportunidades. Conheçam hoje mesmo o site da TV Escola. O endereço está aí na tela. O programa Sala de Professor fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, professores. E muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco aqui na TV Escola, o canal da educação. Até o próximo programa e um bom trabalho para todo mundo. Tchau!